Diz assim o Salmo: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Podem tomar assento. O Salmo de número 3, o salmista começa fazendo uma afirmação, e aqui o nosso português coloca um ponto de exclamação, dizendo assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Interessante, né? Que para arrumar inimigo, basta uma coisa: você dizer que acredita em Jesus Cristo. Pronto, já arrumou um monte de inimigo. Só o fato de você acreditar em Cristo, você já arruma um monte de inimigo. Mas a Bíblia, no geral, ela não esconde isso. Jesus, no capítulo 14, 15, 16 de João, quando ele estava dando as instruções para os seus discípulos, antes de ir para a cruz do Calvário, ele alertou para esse fato, que eles iriam ser perseguidos, e que quando acontecesse essa perseguição, eles não viessem a se escandalizar. Por quê? Porque já estava predito pelo Mestre. O Senhor Jesus Cristo já havia profetizado que haveria de ser assim. Então, quando acontece, a gente não se escandaliza, mas a gente sabe que é um cumprimento da profecia. Paulo, tratando sobre o assunto, ele diz assim: olha, a vós foi concedido não somente acreditar em Cristo, mas também sofrer por amor a Cristo. Em Atos dos Apóstolos, esses apóstolos que ouviram a predição, a profecia dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo, quando então perseguidos, eles saíram regozijando-se por terem sido achados por Deus dignos de sofrer afronta por amor ao nome de Cristo. Então, o sofrer perseguição faz parte do discipulado cristão. Paulo, tratando sobre o assunto, escrevendo para Timóteo, ele disse: olha, todos que quiserem viver piamente em Cristo sofrerão perseguições. Então, para não ser perseguido, você tem que abrir mão de Cristo. Se você não abrir mão de Cristo, algum período da tua vida, você será perseguido. Porque faz parte do discipulado cristão. Ele começa dizendo assim: ó, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Você está vendo diante de um salmo que está fundamentado dentro de uma história. Não é alguém que entra num escritório com ar-condicionado e com bastante ajuda de dicionários e vai compor um hino. Não, não é isso. Existem poetas que estão num lugar muito bonito e compõem poesias extraordinárias.
não é o caso da maioria dos hinos cristãos. A maioria dos hinos cristãos, principalmente os antigos, foram todos compostos diante de um enfrentamento verdadeiro. Existe uma história por trás de cada hino cristão verdadeiro, inspirado pelo Espírito Santo. E foi inspirado diante de acontecimentos reais. A vida de Davi, quando você encontra ele jovenzinho, no trabalho laboral de pastor de ovelhas, nunca foi fácil. Foi uma vida difícil, uma vida de adolescente difícil. E alguém então manda chamá-lo lá no seu local de trabalho e unge ele como rei de Israel. Um moço, um jovem, ungido como rei. Agora pega a história desse jovem rei e veja como que ele se tornou rei. Ele foi forjado na batalha. Ele foi forjado lá no campo de guerra. Ao vencer um inimigo chamado Golias, ao invés de receber aquilo que o rei Saul havia prometido, ele recebeu uma perseguição no lugar da honra que lhe foi prometida. Então o camarada foi ungido rei, mas ele não assumiu um trono. Ele ganhou, foi uma baita perseguição. Ele foi perseguido. Por isso que ele tem a autoridade para chegar assim e compor uma poesia dessa, e começa assim: como se tem multiplicado os meus adversários. Então, ao decorrer da vida dele, os adversários foram multiplicando, em vez de ir diminuindo, foram multiplicando. Sabe igual inseto que você mata lá, uma barata, mata lá, passa veneno e mata um monte de barata, e dali menos de um mês tem mais barata do que no começo, quando você começou a combatê-las? Assim eram os inimigos de Davi. Ele vencia um, gigante filisteu. Sabe quem que foi perseguir ele? O rei de Israel, junto com o exército de Israel. E ele vence tudo isso, e depois que ele vence tudo isso, sabe quem que foi perseguir ele? A própria família dele, o próprio filho dele, fez uma rebelião contra ele e destronou ele, tirou ele do trono. O país inteiro novamente veio perseguir Davi. Por isso que ele tem autoridade para dizer: olha, como se tem multiplicado os meus adversários. Mas se eu e você, se Deus abrisse os nossos olhos primeiro para enxergar os nossos adversários, a gente nem crente seria. É que na realidade, a fé para nós, ela não é mostrada no seu total de cara. A fé, a caminhada cristã, a carreira cristã, como já ensinou várias vezes aqui o pastor Pedrosa, ela é ensinada de maneira paulatina. É de maneira paulatina. Deus não pega você e já coloca você enxergando um monte de inimigo que você arrumou, não. Não é assim não. Deus vai revelando aos poucos quantos inimigos você tem. Porque se revelar logo de cara, você nem aceita o Evangelho, você nem teria aceitado o Evangelho. Mas na realidade, o Evangelho é uma luta. Quando você abraça o Evangelho, você se torna inimigo do mundo, você se torna inimigo do diabo, de todos os demônios, e inimigo seu mesmo, da tua carne. E aí, através desses três inimigos comuns aí, os inimigos vão se multiplicando. No reino espiritual, então, misericórdia.
É o reino invisível, aquilo que você não enxerga, aquilo que você não vê, as armadilhas que estão fazendo para você, que você não enxerga. E quando a armadilha vem, você percebe, você vê que quem foi usado na mão do inimigo para fazer aquela armadilha era parente. No caso de Davi, qualquer israelita do reino dele era parente. O filho era apenas um representante. O filho foi o líder para levantar a rebelião contra Davi. Mas todos os outros, era tudo parente dele. Você vem para o Novo Testamento e olha para Cristo. Quem que perseguiu Cristo? Quem que levou Cristo para a cruz do Calvário? Não foi o seu próprio povo? Até o próprio Pilatos falou: olha, o teu povo te entregou a mim. Você vai para os apóstolos, quem que incitava Roma, o governo romano, a perseguir os apóstolos? A princípio eram os judeus. Os judeus que começaram a perseguição no mundo romano contra os cristãos. Depois você vai estudar a história, vai haver governos romanos terríveis contra a igreja, mas quem deu o primeiro pontapé na perseguição foi o povo judeu. Quem perseguiu o apóstolo Paulo era o povo judeu. Era o povo judeu que entregava ele para as prisões do imperador romano. Era através do povo judeu. Então os inimigos vão se multiplicando. Os inimigos se multiplicam. E eles são bem organizados. E parece que nós estamos em uma grande desvantagem. Porque nós não vamos lutar contra esses inimigos com a mesma arma que eles lutam. Não, de jeito nenhum. Se você pegar um contexto da Bíblia, nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Em certo sentido, por quê? O que é uma ovelha destinada ao matadouro? É o destino dela, ir para o matadouro. Você pega o maior exemplo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi para a cruz do Calvário e não abriu a boca, como está escrito no Isaías capítulo 53. Ele não abriu a boca. Ele foi um cordeiro mudo que foi destinado ao matadouro e ele não abriu a boca. E as nossas armas não são carnais. As vitórias que a igreja obtém, a vitória que você obtém, que nós obtemos, não é através de armas carnais. Se alguém nos bate numa face, somos levados por Cristo e pelo Espírito Santo a oferecer a outra face. A igreja não se arma com a espada, a igreja não se arma com as armas carnais. As armas da igreja são armas espirituais. Então, quando nós olhamos os inimigos que nos perseguem, é nos dado uma ordem no Evangelho a amar o nosso inimigo e orar por esse inimigo, para que de alguma maneira Deus então dê graça para que esse inimigo ouça o Evangelho e se converta. E ele vai continuar dizendo aqui, né? São muitos os que se levantam contra mim. Versículo 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Presta atenção no versículo 2. Que o versículo 2, quem são esses inimigos do versículo 2? São pessoas religiosas. São pessoas que têm um certo conhecimento de alguma coisa da palavra de Deus. Porque a opinião deles é: olha, para esse camarada não existe lugar para ele em Deus. São pessoas religiosas. Fazendo um comparativo com o que Cristo ensinou, Cristo disse assim: olha, haverá um certo período que aqueles que vos matarem pensarão que estarão fazendo um benefício a Deus.
É uma cegueira tão grande no meio da perseguição contra o verdadeiro cristão, que o perseguidor é enganado pela falsa religião dele, e ele pensa que está agradando a Deus em matar um cristão. Aconteceu isso com quem? Com o sumo sacerdote, com os sacerdotes, com os príncipes da época de Jesus Cristo. Eles fizeram isso de uma maneira tão cega. O ódio cegou eles tanto, que eles pensaram que estavam defendendo a lei de Moisés. Eles pensaram que estavam defendendo. E quando continuaram a perseguição contra os apóstolos, eles pensaram que estavam defendendo a ortodoxia deles. E não estavam. Estavam assassinando inocentes, pessoas que não mereciam esse tratamento. Então você luta com uma coisa, é pior do que uma besta fera. A mentalidade do homem religioso, que tem um zelo contrário, que não é o zelo verdadeiro, ele se torna pior do que uma besta selvagem. Ele é pior do que um animal selvagem. Porque o animal selvagem, ele só te ataca diante de uma grande ameaça de você para com ele. Porque a princípio ele foge de você. Mas o religioso, que tem um zelo errado, ele te assassina e pensa que está fazendo um bem para Deus. Então a boa parte daquele pessoal ali que se reuniu contra Davi, dizia: olha, ele não tem mais lugar em Deus. Deus entregou ele na nossa mão, sabe por quê? Ele errou muito contra Deus. Ele fez muitos erros contra Deus. E se você olhar o histórico, em certo sentido, a perseguição estava vindo sobre Davi por causa do erro dele contra a esposa de Urias, contra o sangue derramado de Urias que ele derramou. Só que tem uma coisa, a correção de Deus, ela tem um limite. E qual que é o limite dela? Conduzir o pecador ao arrependimento. Uma vez que houve no pecador o arrependimento, o castigo de Deus é suspenso e entra no lugar do castigo a misericórdia de Deus. Mas quando Deus então, na sua soberania, entrega o seu servo na mão dos homens, para Davi ser corrigido através da mão dos homens, os homens fazem uma coisa: eles não dão a correção de acordo com a medida, eles ultrapassam a medida da correção. Por isso que Davi, quando foi fazer a escolha, ele falou assim: olha, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, porque em Deus muitas são as suas misericórdias, mas o homem não tem misericórdia. Cair na unha dos zelosos religiosos, zelosos, é cair na mão de quem não tem misericórdia. E aqui então, ele está levando isso para Deus. Mas presta atenção que se ele parasse aqui no versículo 2, tudo estaria perdido e a minha mensagem seria uma mensagem de desesperança, que não tem esperança para nós. Mas ele continua, ele diz no versículo 3: porém tu, Senhor, és um escudo para mim. Olha como que Davi vai escapar da mão dos inimigos. Como que Davi vai sair vivo dessa. Como que Davi vai ser vitorioso diante de inimigos que não têm misericórdia dele. Porque ele tem uma fé, uma confiança, uma esperança inabalável no Senhor Deus. A despeito de o meu número de inimigos ser muito grande,
são milhares e milhares, mas eu olho para ti, Deus, e digo: o Senhor é o meu escudo. Para que serve escudo? Para proteção. Quem que é a proteção dele? É Deus, é Jeová, é o Deus dos exércitos, é o Deus da guerra, é o Deus que toma toda calúnia contra você, Ele toma sobre Ele. Toda difamação contra você, Ele toma sobre Ele. Toda língua fraudulenta levantada contra a igreja, Deus toma para si. A igreja tem um escudo, você tem um escudo, Davi tinha um escudo, o escudo é Deus. Tu, Senhor, és o meu escudo. E além de escudo para mim, o Senhor é a minha glória. Sabe o que significa isso? O Senhor é a minha glória. Eu não vou fazer nada com base na minha própria justiça, com base naquilo que eu obedeço, que eu me humilho, que eu obedeço a Deus. Não é na minha obra, não é no meu braço, não é na minha capacidade. Sabe quem que é a minha glória? É Deus. Deus é a glória da igreja. A igreja está numa posição, não porque ela se colocou nessa posição, é porque Deus colocou ela nessa posição. Se existe uma glória na igreja, essa glória não é inerente da igreja, é de Deus. Deus é a glória no meio da igreja. Tu és a minha glória. Sabe o que é isso? É confiar em Deus, é saber que a justificação vem de Deus, é saber que o perdão vem de Deus. Eu errei, cometi um adultério, cometi um homicídio, eu reconheço o meu pecado, mas Deus já passou de mim o meu pecado, já fui perdoado, Ele é a minha glória. Não confio no meu braço, não confio no meu arco. Se eu venço a guerra, não sou eu que venço, é Deus que vence por mim. Se eu luto, não é eu que luto, é Deus que prepara as minhas mãos para a batalha, de tal maneira que o meu braço quebrou um arco, mas não é a minha força, é a força de Deus. Ele é a minha glória. É reconhecer que tudo que nós temos provém de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Não é a minha capacidade, não é a tua capacidade, é a capacidade de Deus. Senhor, Tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Interessante, né? No caso para Davi, existiu então um chamado para o reinado, para o trono, e é isso que ele está falando, é disso que ele está falando. Olha, o Senhor exaltou a minha cabeça, e não é uma multidão de inimigos que vai anular isso. Transfira isso para a igreja. Se Jesus é rei, a igreja é rainha. Quem coloca a igreja no trono é o rei Jesus. Quem que exalta a cabeça da igreja é Deus, é Jesus. Eu sei do meu chamado, você sabe do seu chamado. Você ouviu o chamado do Evangelho, você ouviu o Evangelho, a palavra foi pregada para você. Existe um reino prometido a você. Nós entramos no reino de Deus, e importa que o reino de Deus seja conquistado através de muitas tribulações. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Está escrito em toda a Bíblia Sagrada. Mas nós temos uma certeza, nós temos um reino. Deus nos destinou um reino. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Nós somos escolhidos. Deus te escolheu, Deus te exaltou a sua cabeça. E por isso o inimigo te odeia, Satanás te odeia. Sabe por que o inimigo te odeia com um ódio mortal? É porque um dia você vai se sentar no trono junto com Cristo e julgar os demônios. A igreja há de julgar o mundo, a igreja há de julgar os demônios. A igreja é a igreja triunfante. Ela vai olhar, e somente com os olhos dela ela verá a recompensa dos ímpios, ela verá
o destino de todos os demônios. Ela verá para todo sempre lá a fumaça do fogo do inferno subindo. Ela vai ver isso. Essa honra está escrito: tê-las-ão os santos do Senhor. Jesus, Deus, exaltou a nossa cabeça. É isso que Davi está falando aqui. Sabe, Deus me exaltou, me colocou num trono, e não é essa multidão de inimigos que vai me tirar disso, embora ele tenha fugido e largado o trono lá. Mas a confiança dele não é num trono físico, mas é num trono celestial. A recompensa, a promessa é de um reino que dura para todo sempre. Hoje nós enxergamos melhor do que Davi, e Davi, mesmo sem enxergar o que nós enxergamos hoje, ele fez essa afirmação por uma única razão, chamado fé. O Senhor é o que exalta a minha cabeça. Aí o versículo 4, ele vai dizer assim, ó: com a minha voz clamei ao Senhor. Sabe qual que é a tua arma? Tua arma não é espada, tua arma não é um revólver. A arma da igreja não é se envolver aí como muitos lança as suas congregações aí em disputa política, não é isso. A arma aqui, que ele que era rei, ele disse: olha, com a minha voz clamei ao Senhor. Oração. Oração é a nossa arma. Oração é o que nós fizemos aqui no começo do culto. Oração é o que você faz. Oração é o que você faz na tua casa. Com a minha voz clamei ao Senhor. Essa é a arma do crente, é uma das armas do crente. Oração. Com a minha voz clamei ao Senhor. E o que ele diz? E ouviu-me desde o seu santo monte. Literalmente aqui o santo monte que ele está dizendo aqui nessa época é aonde está o tabernáculo e a arca do concerto de Deus. Depois, quando Salomão construiu o templo, será o templo, Jerusalém. E hoje, aonde que é o monte do Senhor? O monte do Senhor, Jerusalém celestial. E sabe o que o escritor aos Hebreus interpreta? Ele interpreta que você chegou ao monte de Deus, a Jerusalém celestial. Você está no monte de Deus, e no monte de Deus ele atende a oração. A tua oração não fica sem resposta. A tua oração não é em vão. Se ela não tiver resposta agora, mas sabe o que acontece com ela? Ela é colocada num depósito. E sabe o que vai acontecer com ela lá em Apocalipse? Nos finais do tempo, ela vai ser transformada em juízo contra os inimigos. Porque Apocalipse é um livro de juízo. E lá diz que quando o anjo oferece então as orações dos santos, ouve-se trovões, relâmpagos e tempestades. O que é isso? A ira de Deus se acendendo contra os que perseguiram a igreja. Logo no começo do Apocalipse você encontra as almas dos mártires embaixo do altar clamando a Deus. Qual que era o clamor deles lá? Até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue das mãos daqueles que habitam na terra? E ouviu-se uma voz então dizendo: descansa mais um pouco. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Descansa mais um pouco. Foi dado vestes brancas, limpas, compridas para eles, e foi dada a ordem: descansa mais um pouco, até que se cumpra o número dos que hão de ser mortos por amor ao Evangelho. No momento certo, na hora certa, Deus vingará o seu povo, Deus vingará os seus mártires, Deus vingará todo o sangue da mão dos homens. E você vai encontrar em Apocalipse homens
sendo mortos pela vingança de Deus, de tal maneira que é dito assim, olha, que aos homens foram dados beber o sangue. Por quê? Porque eles derramaram o sangue dos santos na terra. E isso acontecerá. Mas sabe por quê? Porque a igreja usa uma arma chamada oração. E porque ela usa essa arma chamada oração, está escrito aqui no versículo 4, que Deus ouve desde o seu santo monte. A oração não é perder tempo, a oração é ter certeza que vai ter resposta. É certeza que se virá a resposta. Quando nós estudamos os vários avivamentos que acontecem nessa terra, e vai acontecer avivamento enquanto Cristo não voltar, mas todos os avivamentos aconteceram depois que aqueles que pediram faleceram. Os camaradas trabalharam na oração, pediram um avivamento, não viram o resultado da oração, mas o resultado da oração veio. Então todos os avivamentos que aconteceu até hoje na terra, vêm depois que a igreja clama. E aqueles que clamaram de início, nem viram a resposta, mas a resposta veio. Aí no versículo 5, ele vai continuar com uma confiança que, se você não tem essa mesma confiança, não tem problema. O importante é ter um comecinho de fé. Porque ele diz aqui no versículo 5 assim, ó: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Agora, pensa bem na situação dele. Cercado de inimigos, tirado do seu palácio, entrou em cavernas para passar a noite, deitou e dormiu. Pergunta: você no lugar dele faria a mesma coisa? Você pode pegar, dentro do conhecimento bíblico que eu sei que você tem, e você pode me apresentar um que não agiu assim. Jó. Você não vê Jó reclamando assim: olha, quando chega a noite, eu penso que eu vou ter sossego, mas os sonhos não me deixam dormir, eu sou assombrado, passa um espírito e assombra a minha mente durante a noite. Então Jó não tinha descanso nem de dia e nem de noite. Você vai para o Novo Testamento e vê um apóstolo Paulo dizendo assim, olha, que houve lá na Ásia sobre ele uma tribulação tal, que até da vida ele se desesperou. Mas no Novo Testamento você vê um mestre, Senhor Jesus Cristo, dormindo no barco, sendo que o barco estava sendo açoitado por muitas ondas. Isso daí vai de acordo com a condição psicológica e física de cada um. No caso de Davi, mesmo diante de uma grande tribulação, ele deitou e dormiu. Eu tenho um problema sério, sabe? Porque uma época da minha vida, eu fiquei sem nada. E estava fazendo um frio, mais ou menos igual esse frio que está fazendo agora, um pouquinho mais. E eu fiquei sem nada, fiquei literalmente sem nada. E eu atravessei a rua, fui numa loja de móveis que tinha quase em frente de casa, comprei um colchão fiado, joguei no chão e coloquei o relógio para despertar, para não perder a hora de trabalhar no outro dia. Ou seja, se eu não colocasse o relógio para despertar, eu ia perder o horário de trabalhar. Sabe por quê? Porque eu deito e durmo. Estou sem nada, eu deito e durmo. Tenho coisa, eu deito e durmo. Vai de pessoa para pessoa. Aqui no caso aqui, a confiança de Davi levou ele a isso. Se você é daquela pessoa que diante de um problema, de dificuldade, perde o sono, não fica triste por isso não. Não brigue comigo porque eu estou pregando esse versículo aqui não. Porque vai de cada um sabe da sua estrutura.
Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua experiência. Mas tenha certeza de uma coisa, que Deus está com você. Deus está contigo. Tem milhares de inimigos contra você, mas você pode ter paz em Cristo, você pode ter paz na sua alma. Jesus te dá paz, porque Ele te dá paz, não como o mundo a dá. Porque o ímpio, quando um problema surge contra ele, ele pega e se mata. Mas o crente verdadeiro não. Os problemas vêm contra ele, mas a paz de Cristo está na vida dele. Você tem paz na alma. Você é cercado pela paz de Deus. Deus tem paz para você, sabe por quê? Porque você foi reconciliado com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Deus não é mais seu inimigo e você não é inimigo de Deus. Agora é como lá está escrito sobre Abraão. Abraão, amigo de Deus. É como Jesus falou para os apóstolos: não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Daqui em diante eu vos chamarei amigos. Vocês são meus amigos. Por isso eu vos dou a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tende paz em vós mesmos. Receba a minha paz. Então eu deitei e dormi e fui guardado. Porque se você perdeu o sono, não é a sua vigilância que vai livrar você. E se você dormir, também não é o sono que vai entregar você na mão do inimigo. Não, de jeito nenhum. Porque o teu Deus não dorme. Se você está atribulado e perdeu o sono, o teu Deus não se atribula e não se move por nada. Se você deita e dorme, Deus não deita e dorme, Ele continua te guardando. Com tribulação ou sem tribulação, Ele continua sendo o guarda fiel do seu povo. Ele está te guardando. Aí, versículo 6. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Ele estava cercado literalmente. E sabe o que o filho dele ia fazer com ele? Se pegasse ele, ia matá-lo. Mas tem aquela máxima: ninguém morre antes do tempo. Se o crente morreu, é porque chegou o tempo de Deus levar ele para o céu. Ninguém matou ele, chegou o momento dele ser levado para o céu. Jesus não voltou e ele foi assassinado, Jesus voltou para ele e levou ele para o céu. Por isso você pode dizer: não terei medo de 10 milhares que se colocarem contra mim. Ainda que a guerra se levante contra mim, estoure contra mim, eu não temerei. O que Jesus ensinou? Não temais os homens que matam o corpo, mas depois de matar o corpo, não tem poder nenhum sobre a alma. Mas tenha medo, tenha respeito de Deus. Porque Deus somente não mata o corpo, mas tem poder para lançar a alma no inferno. A esse vocês devem temer, a esses vocês devem ter respeito. Então não tenha medo, olha, controle o medo. Quando a Bíblia fala assim, não temais, ela está falando isso é porque a gente teme. A gente tem que controlar a emoção. Nós temos que aprender a controlar a emoção. De tal maneira que tenhamos Deus como nosso escudo, Deus como a nossa glória, e assim nós vamos controlando o medo. De repente hoje você não dorme, mas amanhã você deita e dorme. Os problemas de ontem, de hoje, amanhã já não vai tirar o teu sono mais. Por quê? Porque você tem aprendido a descansar em Deus. Você tem aprendido a lição. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois ferisse a todos os meus inimigos nos queixos, quebrasse os dentes aos ímpios. Veja que agora ele continua a oração. Ele continua orando, e agora ele está pedindo para Deus se levantar.
você encontra o salmista no Salmo 40 falando, ó, esperei com paciência no Senhor. Mas existem outros salmos que ele fala assim, olha, levanta-te, Senhor, depressa, apressa-te em meu auxílio. São momentos diferentes, porque a nossa caminhada cristã é cheia de altos e baixos. Existem momentos que a gente está com a fé, igual aquela fé de Pedro, ó, vou contigo até a morte, eu vou dar minha vida por você. Passa poucas horas, cadê a fé? Já foi embora, nega Jesus, sabe? A nossa vida é assim. Agora ele está dizendo aqui, ó, levanta-te, Senhor. Sabe que parece que tem momentos que Deus não está te ouvindo? Tem momentos que parece que a tua oração não está passando do teto? Sabe aquele momento que você, como um bom pentecostal, fala assim, olha, não estou sentindo nada. O pastor está na carne, o pregador está na carne, as irmãs que cantaram o hino, olha, se escabelaram, mas elas estão na carne, porque eu não estou sentindo nada. Sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina eu e você a confiar na palavra de Deus e não no meu sentimento e no teu sentimento. Porque o meu coração e o teu coração é enganoso, ele nos engana. A irmã cantou muito bem, sabe qual que é o problema? Você está dando ouvido a sentimentos, se você tem que ouvir a palavra de Deus. Se você está numa situação ruim, faz igual agora o salmista aqui nesse versículo 7, levanta-te, Senhor. Senhor, se o Senhor se levantar, o inimigo vai correr. Se o Senhor se levantar por mim, o inimigo já perdeu a batalha. Não é colocar a culpa no pastor, não é colocar a culpa no conjunto que tocou, no irmão que dirigiu o cântico de louvor, não é colocar a culpa em ninguém, é colocar todas as coisas na mão de Deus. Deus vai agir no teu sentimento, Deus vai agir no teu coração, Deus vai trabalhar na tua alma. E você vai aprender a orar de maneira correta, e a maneira correta é dizer, levanta-te, Senhor, não ficar julgando A e B, mas falar para Deus, vai lá, Senhor, resolve o problema. É colocar na mão de Deus, é entregar na mão de Deus. Sabe por quê? Porque aqui nesse versículo 7 aqui, ele fala um pouquinho da experiência dele. Ele já tem experiência. Ele sabe que lá no passado, Deus feriu o inimigo no queixo e quebrou os dentes do inimigo. Sabe o que é isso daí? Isaías capítulo 54. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Sabe que esse negócio de língua levantada em juízo contra nós é uma coisa séria e verdadeira. Apocalipse está escrito que o nosso inimigo nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Mas o que acontece com a acusação dele? O que está escrito lá em Isaías 54? Toda língua que se levanta contra ti, tu a condenarás. Toda arma preparada contra ti não prosperará. É a experiência dele. Ele já tem experiência. Você já não tem experiência? Quantos anos de crente na igreja? Vai servir para você lutar contra o inimigo, ou vai servir para te ensoberbecer e você ficar com o nariz empinado e falar para todo mundo, eu tenho 30 anos aqui na igreja, quem tem que mandar aqui sou eu, porque eu tenho 30 anos na igreja. Não é para se ensoberbecer não, é para pegar a experiência do passado e falar, Senhor, o Senhor operou no passado em meu favor e vai operar de novo. Deus vai quebrar os dentes aos ímpios, vai tirar a força dele.
Toda acusação dele contra mim vai se tornar em vão, sabe por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Errei, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Errei, mas eu tenho um advogado para com o Pai, que me defende diante do Pai, e já pagou o preço por mim. É isso. Não é ter experiência para ficar aí com o nariz empinado, mas experiência para usar a verdadeira experiência de maneira correta e saber que Deus vai lutar por nós de novo. Aí versículo 8 ele encerra o salmo dele. A salvação vem do Senhor. Ó, Deus deu dom espiritual para os homens? Deu. Deus deu ministério para os homens? Deu. Mas a salvação não vem de homem nenhum. Conforme está escrito sobre os sacerdotes do Velho Testamento: eles como roupas se envelhecerão e serão mudados, serão removidos do seu lugar. Por quê? Porque como roupas se envelheceram e foram trocados, e pela morte foram impedidos de continuar, foi colocado outro no lugar. Mas do Filho do Senhor Jesus Cristo é dito: o teu sacerdócio é um sacerdócio eterno. Então a salvação, em última análise, não vem da oração poderosa de fulano de tal. Deus levanta pessoas com fé na oração, mas a salvação não vem dele. Deus levanta ministros fiéis na sua casa, assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa. Mas a salvação não vem de Moisés, a salvação não vem do pastor, a salvação não vem da irmã que ora, não vem do irmão que canta. A salvação vem do Senhor, vem de Deus. E a glória é dada para quem? Para Deus. Por isso que querer ser dono daquilo que é de Deus é arrumar uma baita confusão. Nosso pai Adão fez isso lá no paraíso. Ele jogou a raça inteira no lamaçal do pecado. Porque mexer com a glória de Deus é arrumar um inimigo para sempre. Mas o que ele diz aqui? A salvação vem do Senhor. Aí, sobre o teu povo seja a tua bênção. Presta bem atenção aqui que ele termina abençoando o povo. Que povo? O povo dele. O que o povo dele estava fazendo com ele? O povo dele tinha expulsado ele do trono. Mas mesmo assim, mesmo no versículo 7, dizendo que Deus quebrou o dente aos ímpios, mas ele se lembra do povo de Deus. Sobre o povo de Deus não existe encantamento, não tem maldição. Sobre o povo de Deus nós temos que trazer bênção, abençoar. Por isso que o conselho é: abençoe Jerusalém, ore pela paz de Jerusalém. Não a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celestial. Abençoa a igreja. Lembre-se que, embora dentro da igreja tenha pessoas religiosas que não são igreja e te perseguem, mas não coloque todo mundo no mesmo balaio. Existe dentro da igreja os verdadeiros crentes, e por amor aos verdadeiros crentes, você tem que abençoar a igreja visível e dizer: sobre o teu povo seja a tua bênção. Por isso não é certo de abandonar a igreja, porque na igreja se levantou um vento. Os pentecostais, nós pentecostais gostamos muito disso, né? Passou um vento na igreja e levou um monte. Olha, levou um monte. E tem gente que olha assim para o vento na igreja e fala: eu quero saber mais desse povo nada, esse povo só presta para brigar, eu vou ser crente em casa. Não existe isso daí não, de ser crente em casa não. Por mais ruim que a igreja esteja, mas não saia da igreja. Tem confusão na igreja? Tem. Sabe por que tem confusão na igreja? Porque tem religioso dentro dela.
Mas enquanto Cristo não voltar para livrar essa igreja desses religiosos, vamos continuar congregando e abençoando a igreja. Porque a igreja não salva, mas todo salvo procura uma igreja para congregar. Conforme está escrito em Hebreus, não deixemos a nossa congregação, como é o costume de muitos, mas vamos congregar e vamos abençoar essa igreja, abençoar esse povo, abençoar essa obra. Sobre Jerusalém seja a bênção de Deus, sobre a tua vida seja a bênção de Deus, e você vai vencer com Deus todos os seus inimigos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.